O medo é algo que nos paralisa. O medo é algo que faz com que você não consiga sair do lugar. Você não consegue fazer o que você tem que fazer. O medo é algo que, na verdade, você quando sente essa sensação de medo, é quando você se sente ameaçado por alguma coisa, ameaçado por alguém. E isso pode se transformar num pavor até. E então o medo é algo que faz com que você não consiga vencer. Eu vou te dar um exemplo, mas o meu exemplo, para que você possa entender um pouquinho sobre medo. Uma vez, aliás, várias vezes na minha vida, eu já estava sentindo tanto medo, eu tinha tanto medo, que eu não conseguia às vezes descer a serra com a minha família para poder viajar. Eu não sei se você sabe, mas eu moro numa região serrana do estado do Rio de Janeiro. E aqui, para poder você ir até o Rio de Janeiro, você tem que descer por uma serra. Eu não conseguia. Muitas vezes, umas 3 vezes mais ou menos, dentro do avião, quando ele iria decolar, eu chamei várias vezes, eu tive que chamar uma aeromoça e pedir, por favor, fale pro piloto que o avião vai ter que parar, eu não vou conseguir decolar, eu estou com muito medo. Então, eu sei na pele que o medo, ele paralisa, ele te impede de vencer. E como que eu fiz para poder acabar com esse medo? Eu comecei a não apenas a ler a palavra de Deus, não apenas ler a Bíblia, não apenas dizer que eu confiava em Deus ou dizer que eu acreditava naquilo, mas eu passei a viver aquilo na minha vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte, que Deus não nos deu um espírito de covardia, ou seja, Ele não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Então, algo que nós precisamos pensar sobre isso. E eu comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a, não só lá em Timóteo, no Novo Testamento, eu não sei se você conhece, mas também lá no livro de Salmos tem vários versículos bíblicos que eu comecei a me posicionar diante de Deus e diante de mim, da sociedade, diante da minha família, e eu falei, não, a partir de hoje eu não quero mais sentir medo, porque isso não me pertence, o medo não nos pertence. Se você é uma pessoa que conheceu Jesus, que você foi transformada por Ele, como que você vai ficar aí sentindo medo? E aí, na verdade, a ansiedade, ela começa a gerar esse medo, a ansiedade, ela começa a gerar vários fatores na nossa vida, e eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida, eu não posso viver com isso. Imagina, a minha família várias vezes viajaram e eu tinha que ficar com o meu marido, com a minha filha menor, a caçula, porque nós não podíamos viajar, porque eu estava com medo, não. Agora fica tranquila, porque eu viajo de avião, viajo sozinha, vou para fora do país, volto, viajo dentro do país, ando de ônibus, ando de carro, pego engarrafamento, entro no túnel, faço várias coisas maravilhosas. Porém, em determinado momento da minha vida eu sentia muito medo. E eu quero te dizer que o medo, ele te impede completamente de vencer. Então, a partir de hoje eu quero te convidar e mais uma vez te encorajar a abandonar o medo e acreditar e confiar a tua vida, a tua família, confiar tudo que você tem, todo o teu ser realmente em Deus.